Houston, you've got to see this. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios com muito prazer Dr. Marcos Vinícius Matos Duarte. Dr. Marcos é advogado, especialista em Direito de Família Nacional e Internacional, doutorando em Ciências Jurídicas, presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família, presidente da Comissão de Direito da Família da OAB do Ceará, conselheira estadual da OAB do Ceará, palestrante nacional e internacional, professor dos programas de pós-graduação da UVA, Universidade de Vale do Acaraú, presidente da revista jurídica Leis e Letras, é colunista de O Povo e autor do blog Direito e Informação do jornal O Povo Online. Eu convidei aqui o professor para a gente conversar um pouco, professor, sobre essa alienação parental. Eu queria saber, é uma lei nova do 27 de agosto, que é a Lei 12.318, e o que essa lei veio, e qual o objetivo dela, o que ela vai proteger no caso das crianças, né, que têm pais separados e que ou o pai ou a mãe não quer ou fala mal do pai. E qual a punição, primeiramente, mas eu queria que o senhor desse um aspecto geral de como foi que surgiu essa lei e por que essa intervenção assim da justiça nesse assunto. Muito bem, inicialmente eu queria agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui no programa de vocês e principalmente para falar sobre um tema que está aí nos últimos dias na imprensa, nos veículos de comunicação, e as pessoas um pouco atordoadas. O que é isso? Alienação parental? Será que é algum parente que ficou louco? Que lei é essa? Como é? Como não é? E eu acho que esse programa tem uma função, além de informativa, educativa. Então, precisamos esclarecer que o que é alienação parental. Na verdade, esse conceito ele vem da psicologia, da psiquiatria, ele não vem do direito. 15, 20 anos atrás, um professor em Nova York começou a perceber certas situações nos conflitos familiares, durante as separações, ele começou a estudar o comportamento de algumas crianças que mudavam em função do comportamento do guardião. A pessoa ficava com a guarda da criança e o outro era um mero visitador, normalmente a mãe, a guardiã, e o pai o visitador, e a criança começava a desenvolver certos comportamentos com relação ao pai, de rejeição, e ele começou a estudar isso e criou essa expressão, alienação parental, exatamente para determinar, para caracterizar esse comportamento da criança ou do adolescente, né, que, induzido por um dos genitores, começa a rejeitar a convivência e a aproximação com o outro genitor. E ele começou a notar uma coisa interessante, que essa campanha, porque esse comportamento, por trás desse comportamento, geralmente tinha uma campanha de denegritória da imagem do outro. A criança sendo usada, às vezes, deliberadamente, às vezes na menor parte dos casos, não muito deliberadamente, a pessoa às vezes não tinha noção muito daquilo que estava fazendo, mas a grande consequência é que a criança passava a rejeitar o pai, né? E principalmente quando esses fenômenos, essas situações passaram a ser acompanhadas de falsas acusações de abuso sexual, que é uma coisa extremamente grave. Então esse psicólogo, esse psiquiatra, esse professor, o psiquiatra Gardner, lá na Universidade de Nova York, começou a estudar isso. E os artigos do professor começaram a ser espalhados no Brasil e se passou a perceber que aquilo era muito comum nos conflitos das varas de família, nos conflitos envolvendo separação, divórcio, disputa de guarda, disputa de visita. Passou-se a perceber que
aquilo era o meio, os operadores do direito, advogados, juízes, promotores, não percebiam aquilo com facilidade, ou se percebiam, aquilo ficava, passava de um processo despercebido. Normalmente a guarda no Brasil, e aí é um dado interessante para o nosso telespectador, 92% das guardas de crianças no Brasil são concedidas às mães. Uma cultura, né? Lógico que a mãe tem uma função maternal muito importante e tal, mas hoje o pai também é muito presente, mais do que era há 20, 30 anos atrás, quando a família tinha aquele formato da mãe cuidar dos filhos e o pai era o provedor, era a pessoa que colocava o sustento dentro de casa, trabalhava e se limitava a isso. Hoje não, a configuração da família mudou muito, né? Nós temos hoje pais muito presentes, pais que cuidam dos filhos, pais que são preocupados com a educação, com o acompanhamento. Isso é uma realidade. Mas aí o ciúme entra muito nisso, porque geralmente quando se separam, por exemplo, se a mulher não encontrar outro companheiro e se o marido encontrar outra companheira, geralmente quando tem filho e que fica na guarda da mãe, a mãe, inclusive tem uma novela das 6 aí, que tem um caso desse, e que a mulher coloca na cabeça do menino, mais ou menos uns 8 para 10 anos, né, de que o pai é um safado, que o pai é isso, que o pai é aquilo, e coloca, entende, o menino realmente contra, né? Ela faz conscientemente, ela sabe que está fazendo aquilo. É isso que acontece, e quando acontecer isso, que tipo de punição e teria essa mãe, e de que forma, como é que você consegue e provar que essa pessoa fez isso? Muito bem, você mencionou uma das principais características da alienação parental, que é a campanha denegritória do guardião contra o não guardião através da criança. Isso é que é alienação parental é isso, alienar no sentido de isolar, de obstruir a convivência, de impedir o contato, né? E deixa a criança perturbada. E deixa a criança perturbada. E você, muito bem, tocou num ponto fundamental. O que acontece durante a separação, durante o divórcio, durante o desfazimento, né? O desmoronamento da família, né? Acontece que, muitas vezes, a pessoa que normalmente é deixada ou é preterida naquele rompimento, ela não trabalha muito bem esse luto da separação, né? Na verdade, todos nós, durante a vida, nós temos perdas, né? Nós temos que nos adaptar com as perdas. Perdemos entes queridos, perdemos pessoas a quem gostamos, às vezes perdemos o emprego, perdemos... A vida não é mais do que perdas e ganhos, né? E algumas pessoas não conseguem digerir muito bem ou não conseguem superar essa questão da separação. Às vezes se sentem preteridas, a autoestima fica muito baixa. Daí, o Jonas, essa interseção hoje muito grande da psicologia, da psiquiatria, das outras ciências com o direito de família. O direito de família hoje é um ramo altamente especializado dentro da ciência jurídica, porque talvez seja aquela área do direito onde mais se tem essa interdisciplinaridade, ou seja, essa necessidade de se ter outras ciências para auxiliar o juiz na solução dos conflitos, dos litígios de família. Então, o psicólogo, o assistente social, o médico psiquiatra na interdição, o neurologista na interdição de uma pessoa, de um menor. Então, são profissionais que auxiliam o juiz e o promotor e o advogado no processo. Então, você mencionou uma coisa extremamente interessante. Essa dificuldade de trabalhar o luto da separação, ela se agrava quando surge uma terceira pessoa, um terceiro, ou quando ela é causada por esse terceiro. Isso. Então, essa campanha... Também acontece. Que acontece muito. Então, assim, eu estou falando da mulher porque, como eu repito, 92% dos casos de guarda de crianças ficam com a mãe. Então, é muito mais natural que a mãe seja alienadora do que o pai, embora possa muito bem acontecer o contrário. E essa pessoa, que a gente chama o companheiro, o namorado, ou a namorada, ou, enfim, a pessoa que vem fazer parte do que a gente chama de família reconstruída ou reconstituída, ela muitas vezes serve
como referência para que a mãe desenvolva essa campanha denegritória. E chegue para a criança, por exemplo, e diga, você está vendo? Ele nos deixou por causa dela. Ele nos abandonou, ele nos trocou por causa dela. E a criança, no seu universo, que é diferente do nosso, né? Aquilo gera um impacto tremendo. Puxa, o meu pai nos abandonou por causa daquela outra pessoa. Quer dizer, a criança não tem essa percepção de que o pai tem direito de reconstruir sua vida, de ter um outro relacionamento, assim como a mãe. Ela não tem essa percepção. E ainda mais quando a mãe, que é a pessoa, normalmente em quem ele confia, que está com ele, que ficou com a guarda, que lhe inspira segurança. Imagine essa pessoa dizendo o seguinte, ele não presta, ele não vale nada, ele nos trocou, ele arranjou outra, e a criança começa a assimilar todas essas informações e passa a repetir esse discurso da mãe alienadora para o pai. Então, você colocou de uma forma, como perceber isso? Pois é. Né? Como notar isso? Então, assim, é difícil. Por isso que a lei... E como é que a lei vai agir no caso? Como é que ela vai... E quem é que vai reclamar? Quem é que vai reclamar? Normalmente, nas ações de guarda ou de regulamentação de visita, no divórcio, por exemplo, é necessário que seja regulada a guarda, que a lei hoje diz que deve preferencialmente ser a guarda compartilhada, né? E o regime de visitas. Se não for a guarda compartilhada, se não for possível a aplicação preferencial da guarda compartilhada, a guarda unilateral será atribuída a quem em melhor condições tiver de exercê-la pelo juiz. E o regime de visitas para o outro, não convivente, para o que não ficou com a guarda. Então, o juiz, o advogado, o juiz, o promotor, vão perceber essa campanha denegritória, essas evidências de alienação parental, até na petição do advogado. Na hora de fazer a inicial do divórcio, a história que o advogado conta, e aí é importante a gente chamar a atenção para a grande responsabilidade dos advogados ao peticionarem, ao ingressar em juízo, em ações envolvendo guarda e visita de criança e adolescente, para não entrarem no jogo do alienador, ou da mãe alienadora, ou do pai alienador. Claro. O advogado, ele é um profissional, deve ser um profissional treinado, inclusive temos um código de ética bastante rigoroso, e o advogado deve ficar atento exatamente para que não caia nesse jogo, nesse discurso do alienador, porque é um discurso enganador. Na verdade, ele está desenvolvendo uma campanha de incitamento da criança a ter raiva do outro por uma questão, uma dificuldade de foro íntimo. E o advogado muitas vezes cai nesse jogo e se torna um cúmplice do seu cliente, induzindo, estimulando, instigando o conflito, onde deveria ser exatamente o contrário. O professor, eu digo isso em tom de brincadeira, eu sempre com os amigos, e que o contrato de casamento é o contrato juridicamente perfeito, mais imperfeito que eu conheço na história da humanidade. Porque, veja bem, entende-se, nós vamos nos casar, nós vamos para o templo de Deus, ou seja, qualquer igreja, né? Aquela coisa lindíssima, tanto igreja católica como protestante, aqueles templos lindíssimos, aí nós vamos para lá nos casar, né? E convidamos os amigos, né? Família, sociedade, às vezes até filmamos, né? E lá na hora o padre ou o pastor diz, na celebração lá, que até que a morte nos separe, e depois a gente leva os amigos lá para dentro, assina aquele papel lá, uma mentira extraordinária, né? Porque é muito difícil você ficar com alguém para frente, porque aí no momento, isso que eu queria colocar como ponto, no momento em que a lei ela quer entrar dentro da intimidade das pessoas, eu acho que não vai funcionar nunca, né? Porque você não vai ter um casamento perfeito para o resto da vida, sobre hipótese alguma, nessa sociedade que nós vivemos hoje, onde as pessoas sabem que eu posso amar uma pessoa hoje e não amar mais amanhã, e aquela pessoa pode me amar e também não amar. Entende? Essa interferência da lei, entende? Dentro, por exemplo, de um caso que poderia ser resolvido
no conjunto da família, ou talvez assim como é alienação, não seria mais um psiquiatra e não a lei que deveria resolver essa história de alienação parental? Você tocou num ponto interessante. Nós entendemos, quando eu digo nós, eu falo em nome da instituição que eu presido aqui no estado do Ceará, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Nós somos um instituto, uma entidade científica de produção de doutrina em direito de família e que agora estamos atuando legislativamente porque temos muitos membros associados que são deputados federais, senadores, enfim. E que hoje nós somos aí diretamente ou indiretamente responsáveis por uma revolução no direito de família, como, por exemplo, a lei da guarda compartilhada, essa lei da alienação parental, a mudança na Constituição que agora acabou com a separação judicial, a lei dos alimentos gravídicos e muitos outros projetos. E nós temos um conceito da interferência mínima do Estado na vida do particular. Veja bem, quando alguém se conhece, quando alguém resolve namorar ou estabelecer uma relação afetiva e constituir uma família, seja através do casamento, seja através da união estável, que também é reconhecida pela lei como entidade familiar, essas pessoas têm um projeto afetivo. Não se concebe, fora as exceções, que alguém se una a outro se não gostar, se não tiver amor, se não tiver afeto. Antigamente faziam isso, né? Casa esse safado. Pois é. Mas, enfim, isso, quando se resolve fazer, o Estado não interfere, ou interfere muito pouco. Mas na hora de separar, por exemplo, o Estado acha que deve interferir, como interferiu até o dia 13 de julho de 2010, quando existia a separação judicial no Brasil. Quer dizer, o divórcio era possível, mas apenas para quem era 1 ano separado legalmente ou 2 anos separado de fato. Então, essa interferência que você se referiu, nós entendemos que o Estado não deve se meter na vida do particular. Ou se meter, ou se intrometer, ou participar de uma forma mínima. Mas a lei, nesse caso, mesmo? Na verdade, a lei da alienação parental, ela vem com o sentido de quê? De inibir uma prática lesiva para a criança ou o adolescente, que é o principal prejudicado nos conflitos, nas separações, nas desavenças familiares. E hoje nós temos um princípio universal consagrado na nossa Constituição, aliás, 2, que é o do melhor interesse da criança e a proteção integral da criança e do adolescente. São 2 princípios constitucionais universais que estão aí. São universais. E nós devemos levar em conta esses 2 princípios e sempre ver que, quando tiver em conflito interesses de adultos e crianças, os interesses das crianças devem se sobrepor a quaisquer outros interesses. Então, a lei da alienação parental, a meu ver, é bom que se diga, não necessitaria dessa lei, porque nós já temos no nosso ordenamento meios de coibir a alienação parental. Por exemplo, a imprensa está alardeando que o Ceará já teve, semana passada, a primeira decisão sobre a alienação parental. Não é bem assim. Foi a primeira decisão com base na nova lei. Mas decisões dos juízes, inclusive na 16ª Vara de Família de Fortaleza, que é uma vara especializada em guarda, nós temos essa vara, uma competência exclusiva para tratar de guarda de crianças, já se vem tratando e decidindo sobre casos de alienação parental detectados pelo juiz, sempre com o auxílio da perícia forense. Daí eu ressaltar, o juiz, ao perceber indícios, o promotor, o representante do Ministério Público e o juiz e os advogados interessados, ao perceberem indícios de prática de alienação parental, o juiz ou o juiz de ofício pede um auxílio da perícia forense, ou seja, os relatórios psicológicos, sociais. Então vai o psicólogo, vai o assistente social conversar com a criança. Por exemplo, no Rio Grande do Sul existe já o... Isso não vai assustar a criança? Não, isso é feito por profissionais já com técnicas de ouvir essas entrevistas são normalmente na casa do guardião, lá onde a criança está, o psicólogo vai até lá conhecer, vai na escola. É muito comum que o psicólogo e assistente social converse
com professores, com a diretora da escola, vá até a casa da criança e ele começa a perceber. Daí a lei prevê que o juiz, ao solicitar o auxílio desses profissionais, a lei exige que eles sejam profissionais habilitados, inscritos nos conselhos de psicologia, de serviço social, e que sejam pessoas que tenham nível universitário, que conheçam o assunto, alienação parental. Então, eu acho que o grande papel dessa lei, Jonas, na verdade, é chamar a atenção para um tema que não é novo, coisa nenhuma, é muito antigo. E essas práticas... Acontece muito isso. Muito, né? E essas práticas elas vinham sendo efetivadas e os juízes, às vezes, decidiam com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, às vezes com base no Código Civil, com base nos princípios constitucionais. E eu acho que terminou por ser benéfica a lei da alienação parental, porque serviu para normatizar, para regrar de uma maneira mais específica e chamar a atenção da sociedade para um problema grave que afeta milhares e milhares de crianças no Brasil inteiro e de lares no Brasil inteiro. E quem pode perceber, vamos citar um exemplo, a professora percebe, né, que a criança não está bem na aula e tal, e que o motivo seria essa separação, mas não só a separação, como também no caso aqui da alienação parental. E se essa professora poderia despertar e para esse caso da criança, ou o vizinho também, ou é só o pai e a mãe? Muito bom. Eu me permita, o nosso telespectador, trazer um exemplo da prática do meu escritório, que vai ilustrar muito bem isso, claro, guardando o sigilo dos nomes que a lei impõe. Mas, certa vez, me chegou no escritório um pai, uma pessoa simples, um funcionário de banco, um rapaz simples, mas muito educado, marcou uma consulta comigo e ele trouxe 3 pastas. Essas pastas que tem um plásticozinho colecionador, que a gente chama, né? Aí ele disse, doutor Marcos, eu estou preocupado porque eu sou separado da minha esposa, eu tenho uma filha, menina de 6 anos e tal, e eu sempre acompanhei os trabalhos escolares dela, eu sempre participei, eu gosto muito de ensinar as tarefas dela, embora a mãe tenha guarda, mas eu sou muito presente, a gente mora no mesmo bairro, eu fiz questão de não sair do bairro exatamente para ficar próximo e tal, e ela só tirava 10. Olha aqui, aí puxou as provinhas da criança na escola, né? Não, realmente só 10, matemática, 9, 9,5, 10 e tal. E aí ele disse, ia tudo muito bem até que eu arranjei uma namorada. E a mãe da minha filha passou a dificultar o convívio, esse acompanhamento que eu fazia sistemático das provas. E olha aqui o resultado da menina. Aí ele me mostrou as notas, 4, 3. As notas da menina assustadoramente despencaram. E ali automaticamente eu já percebi pela experiência, me dedico ao estudo do tema há 5 anos, né, onde eu estudo alienação parental, e percebi claramente que existia ali já um início de uma campanha exatamente desencadeada, enquanto ele não tinha outra pessoa, estava tudo muito bem. Apareceu outra pessoa, desencadeou a campanha denigritória, o desenvolver da alienação parental. Então, é um caso emblemático, você mencionou a escola, o rendimento da criança na escola é percebido pela professora, e as notas caem, né? E, assim, existem casos muito mais severos, quando a mãe impede o contato... Até maltrato, né? Existe acusação de abuso sexual, a falsa acusação, é terrível, terrível. Nós temos casos, eu tenho casos no meu escritório, que são dramáticos, né? Onde você percebe que houve uma falsa acusação de abuso sexual. Eu tenho um caso que o pai não chega perto do menino há 3 anos com medo, né? Foi preciso a gente, através de psicólogo, a juíza determinou que houvesse uma reaproximação, e hoje se percebe claramente que era tudo mentira, inclusive na hora da partilha dos bens, a mãe que impedia a visita há 3 anos, disse, não, pois eu deixo visitar. Ora,
Então você percebia que por trás existia um mesquinho interesse numa venda de uma casa, às vezes numa pensão alimentícia, prejudicando uma criança e a vida de uma pessoa. Olha, aqui na lei diz que as penalidades vão desde a advertência e multa até a inversão da guarda da criança e suspensão do poder familiar. Mas o que isso aí vai aumentar aí? A advertência? Não é uma penalidade muito branda, não? Na verdade, o presidente vetou 2 artigos dessa lei. Um que tratava da mediação, que eu acho que não devia ter sido vetado. Fantástico. Porque a mediação o melhor instituto para se tratar os conflitos familiares, das 3 formas alternativas de solução de conflito, mediação, conciliação e a... Aliás, quase todos os conflitos, né? Mediação. Pois é, o presidente vetou alegando o seguinte, que o Ministério Público tinha que se fazer presente. Ora, mas não impediria que nas sessões de mediação o interesse do menor fosse preservado com a presença do Ministério Público, do representante, não impediria. E o outro artigo que ele vetou foi, aí eu até que me abstenho de algum comentário, que era as sanções penais, pena de prisão e tal. Embora, com esse veto, o juiz possa, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque tem lá no Estatuto, permanece em vigor, aquele pai que causar danos à criança, enfim, tem lá uma previsão no artigo 200 e tanto do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem as penas que vão de 6 meses a 2 anos de detenção para o que o juiz pode enquadrar. E ainda existe também a possibilidade da sanção por indenização civil, a reparação civil por danos morais ao pai. Imagine uma pessoa que sofreu uma acusação falsa de abuso sexual e passou 3 anos com a vida em frangalhos, o emprego sem render bem e tal, o dano a dimensão desse dano causado às vezes por um genitor, um pai, uma mãe irresponsável. Então, assim, a meu ver, a lei, ela exemplifica, esse rol é apenas exemplificativo, não claro. Taxativo, ou seja, a lei se limita a exemplificar formas de alienação e não impede que o juiz aplique as sanções. A multa é possível, está previsto na lei. Agora, a inversão da guarda eu acho interessante, porque aquele que não é bom guardião, aquele que desencadeia uma campanha, que prejudica a criança, que prejudica o outro, que esfacela a vida de uma pessoa, ele não pode continuar com a guarda. Então, eu acho a inversão da guarda... E suspensão do poder familiar, o que é isso? O poder familiar são direitos e obrigações inerentes ao pai e à mãe com relação aos filhos. A suspensão, inclusive, ele não pode visitar, não pode... sim. Perde todo, vamos dizer, a ingerência sobre a vida do filho. Mas continua pagando a conta. Se for o caso, sim. Se pagar alimentos, porque alimentos não tem nada a ver com isso. Alimentos é outro conceito. Tem gente que diz, eu não vou pagar alimentos para o meu filho porque a mulher não deixa eu visitá-lo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque alimentos é uma obrigação, né? O dever de alimentar é uma obrigação recíproca de pai e mãe. Não é só de pai, é de pai e mãe e é exatamente devido à responsabilidade familiar. Pois é, mas quando eu vi aqui, por exemplo, a suspensão do poder familiar, eu entendi de que o cara não teria mais poder, ele não poderia mais orientar, ele não poderia se restabelecer até quando? Porque suspensão temporária, eu entendi aqui que estava faltando alguma coisa para se enquadrar e se a família voltar, se harmonizar, e tem casal que se separa e que volta de novo, entende? E continua sua vida, às vezes, por muitos e muitos anos. O objetivo da lei, ao prever a suspensão do poder familiar, é para aqueles casos severos, como, por exemplo, falsas acusações de abuso sexual percebida, onde o guardião, através dos relatórios sociais, psicológicos, fica caracterizado que é uma pessoa realmente, às vezes, tem até um transtorno comportamental, psicopatológico, precisa de um tratamento psiquiátrico, precisa de um acompanhamento. E essa pessoa
em casos extremos, o juiz poderá suspender o poder familiar, ou seja, ela não poderá ter a guarda, ela não poderá visitar, ela não poderá participar de nenhuma forma da criança até que ela tenha um tratamento profissional adequado. Na verdade, Jonas, como toda lei, o legislador tem uma intenção, e no Brasil tem uma máxima que diz o seguinte: tem lei que pega e lei que não pega. Isso a gente só vê aqui, né? Lei que pega e lei que não pega, na verdade, lei é lei. Deveriam todas serem feitas para valerem e para pegarem. Agora, o que determina a validade e a eficiência de uma norma é a sua aplicação. E a sociedade também evolui, né? Exatamente. Então, caberá ao Poder Judiciário, caberá aos agentes de justiça, né, ao sistema de justiça, não só juízes, mas promotores, advogados, defensores públicos, pessoas que atuam, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, pessoas que atuam nas varas de família, nas varas de infância e juventude, caberão a essas pessoas utilizarem a norma da forma mais eficiente na sua aplicação. Professor, o nosso programa de destaque está chegando ao fim e o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais. Eu queria deixar aqui os meus agradecimentos, dizer que estou à disposição da FGF e do programa para a gente discutir outros temas. Inclusive, eu gostaria em outra oportunidade, que a gente pudesse falar sobre essa PEC do divórcio, que acabou com a separação judicial. Isso, a meu ver, é uma grande revolução no direito de família. Vamos fazer um programa sobre esse assunto. E fica aqui o registro que eu hoje presido a Comissão de Direito de Família da OAB Ceará, que é uma comissão inédita. O presidente Valdetário Monteiro tem um carinho especial com essa comissão, que a cada dia cresce mais, e que estamos atentos e preocupados com o funcionamento do direito de família no estado do Ceará. Ok, agradeço muitíssimo a sua presença aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a sua FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.